Beleza? Vamos voltar então aqui pro nosso slide. Alguns comentários aqui a respeito, né? Só para compartilhar com vocês. Então aqui, Endor pode ser a melhor coisa de Star Wars desde 1983, né? Ou seja, desde o final da trilogia clássica, né? Então, desde o Retorno de Jedi. Interessante, né? Aqui também um outro comentário, né? Endor supera expectativas e é a melhor série da franquia Star Wars. Lembrando que na franquia nós temos de séries, né, as séries animadas, nós temos Clone Wars, que é um primor, Rebels, que também é muito boa. Daí nós temos todo o live action que começou recentemente, né, com Mandaloriano, o livro de Boba Fett, Kenobi, né, e teremos muita coisa, né? Em 2023 a gente já tem aí a terceira temporada do Mandaloriano para fevereiro, tá aí já. Teremos a série da Ahsoka Tano, e teremos outras coisas também depois que eu já não lembro mais. Tanta coisa que vai ter aí em 2023. Então, tem muita coisa para sair, né, em 2023. Então, só para compartilhar com você que não assistiu ainda, para você ficar empolgado, né? Endor, a melhor e menos vista de Star Wars, né? Que é um paradoxo, né? Mas eu acho que tem a ver um pouco com aquela. Houve uma saturação, eu acho que eles vão ter que recalibrar a quantidade de lançamentos, né? Você cria uma rede de streaming e aí você é obrigado a lançar um monte de coisa para manter os assinantes, para valer a pena, né? Pagar a assinatura, então você tem que lançar muita coisa, e isso acho que está prejudicando demais, tanto na questão da Marvel, né? A fase 4 da Marvel foi, assim, sofrível, em vista do que a gente já viu até então, né? Até as três, fase 2 a fase 3, as fases do infinito, né? A saga do infinito, porque a gente viu na fase 4, né? Foi muito diferente e complicou bastante. Eu acho que eles vão ter que recalibrar isso, lançar menos coisas para voltarem a ter alguma qualidade, senão é o fim, eu acho, né? Não vai subsistir muito tempo ainda esse mesmo sistema, né? De lançamento a toque de caixa em escala industrial quase, né? É quase uma série por mês, então acaba a qualidade caindo porque não tem como acompanhar, né? A qualidade com o número de lançamentos que acontece. Então é complicado. Vamos lá. Então, eu concordo com você com relação a. Eu vejo que Clone Wars ela trabalha muito a questão da política, né? A gente está entre o episódio 2 e o episódio 3, então ali a gente tem muita coisa sobre política ali que foi muito bem pensada para colocar nos diálogos. É um pouco do que eu vejo na questão de Endor, né? Eu já vou entrar, fico dando spoiler do que eu quero falar aqui, aí acabo tomando mais tempo que o necessário. Já falamos sobre isso ali, né? Então, deixa eu só ler o comentário ali do Rafa. Seria bom fazer um devocional de anime, de produções orientais. Então, assim, a gente está conversando a respeito, né? Tem um dos livros aí que seriam sobre séries animadas, né? Desenhos de temporadas, né? He-Man da vida, Thundercats, Ben 10, esses desenhos assim, e ali a gente colocaria metade do livro com séries orientais, né? Então talvez seja uma para a gente testar ali, ver como é que vai ser recebido pelo público. Então, o que nos encorajaria daí a partir para uma linha voltada para animes, né? Então, vamos ver. E com relação ao Amigão da Vizinhança, a gente tem algumas coisas preparadas sobre isso também, Raul. Fica tranquilo aí que logo, logo vai resolver aí, tá? Essa questão. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Então, assim, coloquei algumas questões
é a nossa visão ao assistir a série, né? Lembrando que essa aqui é a nossa visão, né? E assim, ela é parcial, né? A gente sempre fala aqui que tem que ser o mais imparcial possível, mas aqui a gente é parcial porque eu sou cria de Star Wars, acompanho Star Wars desde pequeno, então, assim, faz parte da minha vida, então é bom ou é ruim, eu assisto, né? Até para poder assistir, assisto tudo, li os livros, né? Os livros, assisti as séries animadas, joguei até os jogos de videogame, tudo para tentar maratonar esse universo vasto, né? Que canônico de Star Wars. Qual que foi a visão? O que eu achei que tem de relevante nessa série, em detrimento do que a gente já viu nas outras, né? Andor vai abrir mão de uma grande história de Star Wars para descer no nível das pessoas comuns, né? E aí a gente vai assistir como o Império Galáctico oprimia a galáxia num nível da base, né? Então, nos filmes a gente está vendo a elite, né? Você está vendo ali os heróis lutando contra os vilões numa guerra cósmica, numa grande saga que tem sabre de luz, tem um exército gigantesco, tem uma série de questões ali acontecendo. Você tem o Luke, a Leia, o Han, o Chewbacca, você tem ali o Sith, você tem o Darth Vader, você tem esse grande palco, né, montado para que as coisas aconteçam de maneira mais categórica, né? Aqui a gente está vendo a formação da Aliança Rebelde, né? Os primeiros elementos, os primeiros embriões ali do que vai se tornar mais tarde a Aliança Rebelde, né? Então, você está vendo aqui meio que os pais da Aliança Rebelde, e isso é interessante, né? Além disso, a história, eu percebo, ela é uma história de sacrifício, que já vincula um pouco com o Rogue One, né? Não dá para ficar longe de Rogue One, porque você sabe que ali na frente vai acontecer uma tragédia com todos eles. Então, é uma série que já te deixa meio triste, né? Porque você sabe o destino do Andor, de todos eles, né? Todos os personagens que vão. Acredito que a série vai mostrar como todos esses personagens de Rogue One vão se conhecendo ao longo do tempo, né? Então, é isso, ela acaba sendo uma história de sacrifício em vários níveis. A gente vai ver isso acontecendo com vários personagens, não só de sacrificar a própria vida, mas algo que eu acho muito joia na série é abrir mão dos princípios, sacrificar os princípios, né, em prol de um, entre aspas, né, bem maior. Porque aí quando a gente tem que abrir mão do que a gente acredita, né, em função de um bem maior, fica difícil a gente ser distinguido dos inimigos que nós estamos combatendo, né? Eu acho que esse paralelo, né, entre fazer algo errado em detrimento de um bem maior para manter a resistência é um paradoxo muito interessante, porque começa a mostrar para nós, né, que a própria Aliança Rebelde ela não surge de um ideal puro de heroísmo, de moralidade. Não, a base da Aliança Rebelde vai acontecer com pessoas que passaram a linha, cruzaram a linha da moralidade heróica que a gente vê nos filmes. Então, isso é muito legal. E tem um personagem que ele é fundamental para entender essa realidade, que é o Lucien Rael, né? Ele é um grande entusiasta ali dessa Aliança Rebelde, e tudo que ele faz tem a ver com tentar focar e unir essas células espalhadas pela galáxia, mas ele faz isso de uma forma que possa ultrapassar, né, a barreira que está muito bem estabelecida nos filmes entre o heroísmo e a tirania, a vilania, né? Isso aqui dá uma discussão maravilhosa, que a gente pode ficar horas conversando a respeito dessa questão. Será que vale, né? Vale eu me tornar parecido com o meu inimigo para derrotá-lo, né? Eu posso abrir mão de tudo para entrar nessa guerra suja,
né? Então, eu acho que esse ponto, para mim, é um dos mais brilhantes da série. Ela está o tempo todo, o roteiro está trabalhando com essa questão de ver até que ponto você está disposto a sacrificar em prol da causa, né? Em prol dessa causa de derrotar o império, né? Um império que já está estabelecido. Deixa eu voltar aqui. Uma aliança que está se estruturando, ou seja, algumas pessoas ali, meia dúzia de gato pingados espalhados pela galáxia, que potencial essas pessoas têm de derrotar um império que já está estabelecido. A gente vê isso funcionando, a máquina burocrática do império está trabalhando a todo vapor aqui, a gente vê isso, né? A gente não está vendo os almirantes do império, aqueles que estão do lado do Palpatine, do lado do Darth Vader, nos filmes. A gente vê ali jovens inexperientes, né, de baixa patente do império, lutando para mostrar o seu valor, para derrubar para conseguir uma promoção. É isso que a gente está vendo, né? Então, o império já está estabelecido, está cada vez mais forte, e o que essas pessoas, né, que vão ser conhecidos no futuro como rebeldes, eles podem fazer para enfraquecer algo tão gigantesco, né? Então, e muitas vezes o motor que eles vão utilizar para manter esse conflito funcionando é aumentar o nível de tensão ainda, né? É provocar conflitos para que o império responda e você possa reagir a esses conflitos. Então, é algo que vai gerar mortes de pessoas, são coisas que vão gerar baixas, né? E que muitas vezes se passa por cima disso em prol da causa. Então, eu acho que esse é o ponto que diverge da linha tradicional de Star Wars, né? Por um lado, tira toda aquela parafernália mágica, mística, né? Da força e de tudo mais, e coloca isso numa perspectiva onde, assim, eu não posso... O Cassian Andor, ele não tem o apoio da força, né? Ele não pode usar a força a favor dele, né? Na hora da dificuldade. E além disso, você tem personagens que estão lutando com todas as forças em prol de uma causa nobre, mas para manter essa causa nobre, eles estão passando por cima da moralidade que eles se impunham, né? Então, e nesse ponto, eu acho que é interessante no sentido de pontuar essas questões aqui o tempo todo, né? Que a gente está acostumado a ver essas linhas muito bem divididas ali entre o que é bom, o que é mal e tudo mais, né? Então, é isso que me chamou a atenção, pelo menos durante assistindo, né, os episódios, né? Então a gente tem aqui o showrunner da série, que é o Tony Gilroy, né, que também foi o showrunner ali que organizou Rogue One. Então acho que esse também é um ponto interessante, né, porque foge um pouco do que a gente está acostumado a ver nos filmes, e isso é uma decisão sempre corajosa, né, e talvez venha até a pagar um preço por isso, né, porque como a gente falou ali anteriormente, a série ela foi a menos vista aí do Disney Plus. Eu acredito que ela vem de uma sequência, né, de séries ruins, tanto da Marvel quanto do próprio Star Wars, né? Kenobi, por exemplo, eu achei bem fraco, né, em termos do que poderia ser uma história para contar aí o que acontece com Obi-Wan depois do episódio 3. Ficou bem aquém do que eu esperava, né? Então, talvez toda essa sequência de séries ruins tenham diminuído aí o interesse das pessoas em mais uma série sobre Star Wars, né? Então, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção, né? E lembrando mais uma vez que é a nossa opinião com relação a isso, você não precisa concordar com isso quando assistir, mas os monólogos, os diálogos, né? Por isso que eu vejo assim, quando eu vejo diálogos tão bem estabelecidos,
eu percebo que houve um cuidado na hora de escrever a história, amarrar, né, os pontos. Então você tem algumas falas, né, os monólogos e tal, que são brilhantes, em termos até de análise política também, a gente pode fazer alguns paralelos a respeito disso. Tem vários ao longo da temporada, mas eu separei 4 aqui que eu achei que foram os melhores, né? O monólogo do Lúthien Rael, eu até separei os links, mas não vou colocar aqui para não dar problema de direitos autorais. Eu vou colocar os links na descrição do vídeo, depois você pode assistir inteiro, daí é melhor do que eu passar um trechinho de 15 segundos e você não saber do que se trata. Eu vou colocar esses monólogos na descrição do vídeo depois, e você vai poder acompanhar aí e assistir isso, beleza? Então, o monólogo do Lúthien vai falar a respeito do sacrifício, né, do que ele sacrificou, né, em função dessa causa. É assim, claro que o Stellan Skarsgård, que é o ator, né, ele é o nosso querido Dr. Selvig lá, né, da Marvel, e também de Piratas do Caribe, né, ele é brilhante, é um excelente ator. Então ele faz um monólogo no episódio 10 que é sensacional. Eu não vou ler nem falar para não estragar aqueles que querem assistir ainda, mas ele é um texto brilhante, né, do ponto de vista de escrita do roteiro, do monólogo, ele é sensacional. Depois nós temos o manifesto do Nemik, né, que é um dos personagens que vão trabalhar ali na metade do evento, no grande evento do mid-season, né, da metade da temporada, né, eles têm um assalto para fazer e tal, e se reúne uma equipe, que o Andor vai aparecer ali também. Então tem um outro manifesto que fala a respeito de liberdade, a respeito de umas questões que são bem interessantes de pontuar. Um dos brilhantes, o Andy Serkis, nosso grande Gollum, né? O nosso especialista ali em criaturas, né? Que faz quase todos os personagens ali em CG do cinema mundial, aí é o Andy Serkis, né? O Gollum, o nosso... esqueci o nome, César, né? Do Planeta dos Macacos. Então, ele é o Kino Loy na série, numa parte que é sensacional, onde ele vai ser colocado numa prisão que é muito interessante. Você vê os detalhes da prisão, já dá um outro diálogo aqui, né? Uma prisão que traz um contraste muito grande com o que a gente está acostumado a ver com prisão, né? É algo extremamente claro, né? As paredes totalmente brancas, as celas não têm grades, elas são abertas. Então, é muito interessante pontuar esses detalhes. Então, tem toda uma evolução. O Kino é um líder lá de andar, no caso ali. Essas prisões são prisões para construírem, né? Usam a mão de obra que está presa para construir coisas para o Império. A gente descobre o que eles estão construindo na cena pós-crédito da primeira temporada. Isso é bem interessante, né? Saber o que eles estão produzindo naquele lugar. E aí o Kino vai fazer um discurso também, né? Dentro dessa... E é um discurso muito interessante também. E, por fim, o monólogo da mãe adotiva do Andor, né? A Marva Andor, que é interpretado pela Fiona Shaw, que é a nossa querida Petúnia do Harry Potter. Você tem aqui mais um discurso. Então, assim, esse cuidado com os diálogos, eu acho que ela foi bem pensada, né? Talvez aqui houve um tempo maior aí de preparação do que esse material toque de caixa, porque tem um cuidado com essas questões. Então, isso também me chamou bastante atenção nos pontos, os pontos da política envolvida, a questão de conceitos filosóficos sobre liberdade e tudo mais. Isso é bem interessante. Bom, e sim, Star Wars sempre foi por política, né? A gente acha que não, mas sempre teve a ver com política desde o começo, né? Seja em 77, na primeira trilogia,
seja na segunda trilogia, que já passa ali o segundo milênio ali, né, finalzinho do século XX, começo do século XXI. Então, ela vai apresentar diversos discursos políticos que vão condizer com o período que estamos vivendo, e isso sempre fez parte do DNA de Star Wars. Então, essa aqui é um pouco da nossa opinião, né, a respeito disso.